Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Vamos lá. No 10º domingo do tempo comum, as leituras proclamadas são Oséias capítulo 6, Salmo 49 e Romanos capítulo 4. Neste domingo, a liturgia propõe um caminho bastante interessante para a reflexão. A primeira leitura oferece-nos uma brilhante oferta de Deus através de seus profetas. O Salmo indica a ação benevolente de Deus àqueles que têm reto coração. A segunda leitura, por sua vez, anuncia uma grande bênção em nossas vidas desde o tempo de Abraão. Enquanto a proposta do Evangelho parece nos transmitir um certo tipo de cura interior para as nossas vidas. Em primeiro lugar, notem que a palavra de Deus nunca falha. Tudo que Deus anuncia pelos profetas se realiza. Poderíamos aqui elencar várias profecias veterotestamentárias e mostrar que todas se realizaram devidamente no tempo oportuno de Deus, significando que a palavra de Deus transmitida pelos profetas é de fato eficientíssima e realiza o que ela anuncia. No caso de hoje, a palavra deixa claro o quanto é importante oferecermos um verdadeiro amor a Deus e não apenas agir como se fosse algo transitório. Não. O exemplo citado pelo profeta nos faz refletir profundamente qual tipo de amor que estamos oferecendo a Deus. Assim diz Oséias: o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo desaparece. Ora, são dois exemplos de categorias terrenas que comprovam de fato uma rápida passagem. E não é desta forma que Deus quer que o amemos, como uma espécie de amor transitório. Nosso amor a Deus não deve ser passageiro, e sim um amor comprometido, como se fosse aqueles esposos que se amam e querem se dar em casamento. Isto é, um amor comprometido, sério e perene. Se assim agirmos, o Salmo nos indica uma grandiosa bênção que poderemos obter de Deus. E assim diz o Salmo: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Ora, aqui não importa se algum dia fizemos coisas que foram inconvenientes em nossa vida passada. O importante agora é tomar consciência de um verdadeiro amor comprometido, ou seja, converter-se ao amor de Deus, sincero e subserviente. Precisamente o que vemos ocorrer no Evangelho de hoje. Evangelicamente, notem quantas lições. Primeiro, Mateus, ele era cobrador de impostos, ou seja, era uma pessoa desonesta. Agora, após o chamado de Jesus em sua vida, ele resolve abandonar todos os seus erros do passado e se lançar neste futuro
maravilhoso, o qual Jesus quer curar a vida de todos os males que ele fez. E ainda mais, resgatá-lo para o Pai. E alguém poderia perguntar: como isso é possível? Bom, vamos lembrar que para Deus tudo é possível. Uma citação de Mateus 19, 26. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, hoje na segunda leitura, enaltece o grandioso poder de Deus. Seguramente, o apóstolo lembra a promessa de Deus feita a Abraão, que perpassa toda a história da antiga aliança e ainda atinge a cada um de nós até nos dias de hoje. Certamente que a bênção prometida a Abraão alcançou a sua plenitude, o seu ápice em Jesus Cristo. E por isso, a partir de Jesus, ele pode curar a quem desejar. E quem realmente deseja se converter de seus caminhos tortuosos aos caminhos amorosos de Deus. Com efeito, é esta mensagem que Jesus esclarece no Evangelho. E, aliás, tendo como pano de fundo a conversão de Mateus. A respeito da cura interior que Mateus recebeu de Jesus, São Jerônimo, na Catena Áurea, diz assim: que ninguém deve se desesperar de sua salvação, pois o próprio Mateus, aceitando o chamado de Jesus, foi repentinamente transformado de cobrador de impostos a apóstolo. Por isso, diante da questão dos fariseus, que estranharam Jesus conversar com alguns cobradores de impostos e pecadores, Jesus lhes diz que ele veio como médico da alma, ou seja, ele veio curar os enfermos e não aqueles que são saudáveis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.